Eu, Peterson, e meu colega Douglas Furlan vamos apresentar sobre as pragas, os danos e os métodos de controle na cultura do morangueiro. Como introdução, o nome científico da cultura é Fragaria ananassa, pertencente à família Rosácea. É uma planta herbácea de porte baixo, que pode ser rasteira ou ereta. O fruto é do tipo aquênio e a parte comestível é o receptáculo, que pode ser denominado um pseudofruto. Tem como sendo de origem o centro da Europa. A cultura tem como os países maiores produtores os Estados Unidos, a Espanha e a Turquia. O Brasil é o 52º maior produtor do mundo. A cultura tem grandes problemas com pragas que comprometem sua produção. Como primeira praga sendo apresentada, temos o ácaro rajado, que possui o ciclo biológico de 7 a 21 dias, então, ou seja, em 7 dias ele sai da sua fase de ova para adulto. A fêmea tem forma ovalada, com dorso revestido com pequenos espinhos. A cor varia do amarelo pálido ao esverdeado até o avermelhado nas formas hibernantes. Apresentam manchas escuras no torso e um par de ocelos vermelhos na região do dorso lateral. Os ovos são esféricos, sendo depositados na face inferior dos folíolos, favorecido pelo clima quente e seco. Já o ácaro vermelho, que é composto, podem ser identificadas 3 espécies, como o ácaro vermelho. Ele possui ciclo biológico de ovo imaturo e adulto de 7 a 21 dias. O adulto, a sua fêmea é de coloração avermelhada intensa, então você pode identificá-lo muito facilmente nas plantas. O ovo tem forma esférica e levemente achatado, de coloração amarela translúcida, vermelha opaca ou vermelha intensa, variando conforme as espécies. As formas imaturas seriam de formato similar ao do adulto, porém menor, de coloração laranja avermelhada no Oligonicus ilicis e amarela esverdeada nos Tetranicus ludeni e Desertorum. A broca do morangueiro, cujo adulto mede de 4 a 8 milímetros de comprimento, o corpo é levemente achatado, de coloração marrom escura, asas anteriores endurecidas, ou seja, tem um élitro, e com manchas escuras amareladas que cobrem quase todo o abdômen. Antenas com os 3 últimos segmentos achatados. Seu ovo tem 1 milímetro de comprimento. A coloração deles é branca leitosa, depositada de forma isolada ou em grupos de até 10 ovos. Sua larva tem de 3 a 8 milímetros de comprimento, de coloração bege clara, rosa ou rosa esbranquiçada ou amarelada. Seu corpo é alongado e levemente achatado, com projeções laterais em cada segmento do abdômen, e sua cabeça é marrom clara ou preta, com placa dorsal escura cobrindo o primeiro segmento de tórax, os 3 pares de pernas. Em seguida tem-se os pulgões, que podem ser diversas espécies que podem atacar a cultura. Eles são insetos da subordem Hemiptera e são afídeos, popularmente conhecidos. São insetos de 1 a 3 milímetros de comprimento, com o corpo periforme e mole, suas antenas bem desenvolvidas e tem um aparelho bucal do tipo sugador. No final do abdômen possuem 2 apêndices tubulares laterais, chamados sifúnculos, e um central, denominado codícula, por onde é expelida substância açucarada. São sugadores que se alimentam da seiva elaborada e por meio desses processos disseminam viroses e doenças para as plantas. Os trips, ou seja, Franknella ocidentalis, ele pertence à família Tripidae. Seus adultos apresentam um corpo alongado, asas franjadas com coloração amarela a marrom escura. As plantas atacadas por essa espécie apresentam folhas retorcidas, secas e amarelas. Pode ocorrer até mesmo o abortamento floral. Os frutos em desenvolvimento, quando atacados, apresentam estrias e seu valor comercial é reduzido. Em seguida temos as lesmas e caracóis. Não é muito comum ocorrer na cultura, mas quando ocorrem, causam um dano significativo, pois o controle deles não é tão fácil. A lesma é um molusco da família Veronicelidae, que possui corpo achatado,
de coloração parda que pode apresentar pontuações brancas na face dorsal. E a Helix aspersa, que é o caracol, é um molusco da família Helicidae, de cor acinzentada e concha marrom clara, com manchas escuras. Bom, meu nome é Douglas Furlan e eu vou falar um pouco sobre os danos que essas pragas que foram citadas pelo meu colega Peterson, os danos que essas pragas vão causar na cultura do morangueiro. Bom, temos como uma das principais pragas o ácaro rajado. O ácaro rajado ele perfura as células da epiderme vegetal com o seu aparelho bucal, trazendo danos para a cultura. Ela suga o conteúdo e esse conteúdo ele vem a extravasar. Ela causa pontuações cloróticas e o amarelamento é esbranquiçado na face superior da folha, que leva à necrose nas folhas das plantas. Seu dano pode chegar a causar uma perca na produtividade de até 90%, caso não seja feito o controle dessa praga, que é um problema bem grande na cultura do morango. Bom, outra praga que podemos citar também é o ácaro vermelho. O ácaro vermelho ele tem uns sintomas bem parecidos com o ácaro rajado, sintomas de infestação e danos semelhantes ocasionados pelo ácaro rajado. Os adultos e imaturos alojam-se na face inferior do limbo foliar, sendo protegidos pela teia que os ácaros produzem, uma teia. Indivíduos de oligolices ocorrem na face superior, isso difere eles dos demais, porque eles ocorrem na face superior da planta. Eles têm basicamente os mesmos danos que o ácaro vermelho causa, o ácaro rajado também causa, o que torna ele um problema, né? Outro exemplar de praga que é problema é a broca do morangueiro. Ela causa um dano direto ao fruto. Isso é problema porque quando o fruto vai para mercado é totalmente aparência, né? O consumidor final ele quer ver um fruto bonito, ninguém vai comprar um fruto ou torto ou danificado. Os frutos mais localizados próximo ao solo são os mais atacados, são os mais afetados por essa praga, e os danos que são causados diretamente ao fruto favorecem a entrada de micro-organismos saprófitos que vão resultar na podridão do fruto, e isso perdendo os frutos, perdendo o valor de mercado, e isso é prejuízo para o produtor. E isso vai ocasionar também uma menor durabilidade desse morango na prateleira. Ele vai apodrecer antes. Pulgões. Então, adultos e ninfas, eles sugam a seiva e reduzem o vigor da planta. Eles tiram basicamente a energia da planta, que devia ser totalmente voltada para a produção. Infestam brotos, pecíolos, hastes, coroa, caule, flores, frutos, pseudofrutos imaturos e raízes. Associados a eles, esses pulgões eles também estão associados à transmissão. Eles liberam uma secreção açucarada chamada de fumagina, que também atrai alguns outros insetos que podem causar problemas para a cultura. Trips. Bom, a trips
ela perfura o tecido vegetal da planta, suga o conteúdo das células e ataca as flores. A trips é um problema para a cultura do morangueiro. Geralmente essa cultura ela vai ser implantada em estufas, muito difícil os produtores fazerem o cultivo do morango a céu aberto, por causa de ter uma melhor capacidade de se conseguir manter as condições climáticas do ambiente protegido. Aí tem o aparecimento de algumas pragas, como a trips. Ela também causa danos nos frutos verdes e maduros do morangueiro. E que, como eu já havia citado, o morango, como várias outras frutas, ele é totalmente aparência. Se o fruto não tiver uma boa aparência, o consumidor final ele não vai levar. Esse morango vai ficar no mercado, não vai vender, ou você nem vai conseguir vender pro mercado, por causa, ou vai pegar menores preços por causa da aparência. Outros exemplares de pragas que são problemas são as lesmas e os caracóis. Adultos e imaturos, eles atacam diretamente folíolos das plantas. Eles causam também danos nas flores, nas pétalas, mais comum, e danos nos frutos maduros. Os folíolos atacados apresentam perfurações regulares. Como eu falei, o fruto fica feio, mesmo que não seja um dano muito severo, já vai perder a aparência, não vai ser aquele fruto bonito. Nos frutos maduros, eles abrem galerias, buracos, que também favorecem a infestação de pequenos besouros e larvas de moscas. Aí o fruto já perde todo o seu valor comercial e basicamente esse fruto vai ser descartado, vai para o lixo. Além de algumas infecções secundárias por micro-organismos saprófitos, os quais promovem o apodrecimento do fruto. O fruto vai apodrecer antes, às vezes, até de amadurecimento, né? Então o produtor está perdendo dinheiro. Agora eu vou falar um pouco sobre o controle dessas pragas. Para o controle do ácaro rajado, pode ser feito o uso de acaricidas sintéticos. Esse ácaro rajado está apresentando alguma resistência a alguns acaricidas. E o problema desse acaricida é que você tem que respeitar um período de carência recomendado na bula do produto, mas esse período de carência pode chegar até 4 dias, e como a gente sabe, a colheita do morango ela ocorre geralmente dia sim, dia não, ou até todos os dias. Você vai retirar os frutos que estão bons para comercialização e vai levar eles ao mercado. Outra alternativa é o controle biológico usando ácaros predadores, como está citado aqui, produtos naturais à base de azidiractina, que não tem uma toxicidade elevada para nós seres humanos, né? Outro problema dos acaricidas é que eles são tóxicos. Para o ácaro vermelho, basicamente o mesmo controle que vai ser usado no ácaro rajado, salientando que hoje em dia a gente tenta usar o mínimo possível de produtos químicos, né? A gente sabe que não faz bem para a saúde, e sem contar que também o produtor vai perder tempo se ele acabar utilizando. Então temos outra alternativa, que são os ácaros predadores e esse produto natural. Broca do morangueiro, deve-se fazer um monitoramento levando em considerações os danos causados diretamente ao fruto. Controle cultural, evitar que os frutos permaneçam maduros
por muito tempo no campo e eliminar todos os frutos que estejam atacados. Outra alternativa é o controle químico, utilizando iscas juntamente com inseticidas específicos, recomendando o uso de produtos registrados para a cultura. O complicado dessa broca é que ela causa o dano direto ao fruto, né? Então, se você vê o aparecimento, você vai ter que tentar minimizar a ação dela no campo, porque senão você vai estar perdendo o teu produto. Para pulgões, o que nós indicaríamos para o controle de pulgão? Quando a população de pulgão está elevada populações de pulgões geralmente é mais elevada quando existe disponibilidade de nitrogênio livre nas plantas. Pode-se efetuar o controle utilizando-se óleo de NEM. Também existem produtos dos grupos químicos piretroides, neonicotinoides e organofosforados, são produtos pouco seletivos, assim, mas como a gente está em um ambiente protegido, a sua ação é um pouco minimizada, mas eles são tóxicos para nós seres humanos. Para as trips, eliminação das plantas hospedeiras é uma indicação para diminuir a incidência da praga na doença. Essas plantas próximas às estufas, colocação de armadilhas adesivas de cor azul entre as plantas para diminuir a população. Você vai estar tirando o foco das trips da praga e na planta para ir na armadilha. Não existe inseticida registrado para controle de trips na cultura do morangueiro. Esse é um outro problema também. Temos que buscar algumas alternativas, como as armadilhas. Lesmas e caracóis. Os moluscos, principalmente as lesmas, são havidos por farelo e sensíveis ao metaldeídos. No comércio encontramos iscas granuladas atrativas à base de metaldeídos, que são eficientes ao controle de lesmas e caracóis, devendo-se aplicar e evitar o contato direto desse produto com a planta. Também é recomendado distribuir nas bordas dos canteiros uma faixa de 15 cm de largura, um pó de cal ou cinza que se adere ao corpo do molusco, imobilizando-os e evitando que consigam se alimentar da planta. Existem algumas outras armadilhas também, como a gente já viu em algumas disciplinas, que se faz com cerveja, que a cerveja ela é atrativa. Também dá pra gente fazer, mas essas são as alternativas que eu encontrei. E obrigado pela atenção, seria isso sobre a nossa apresentação. Obrigado a todos.